Começa agora o programa Sensibilidade. Apresentação: José Damião. Alô, 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 amigo ouvinte da Rede Boa Nova de Rádio, telespectador da TV Mundo Maior, você que nos acompanha no YouTube, Tatiana Benites, gratidão, gratidão, gratidão. Estamos começando mais um programa Sensibilidade. No programa de hoje, nós vamos falar de saúde mental, psicologia e espiritismo. E para falar desse tema, Viviane Martins Delvecchio. Opa, Viviane Martins Delvecchio é quem vai conversar com a gente, ela que está em Jaboticabal, ela que é psicóloga. Vamos lá falar com Viviane. Seja bem-vinda, Viviane, ao programa Sensibilidade. Boa tarde a todos, boa tarde, Damião. Eu agradeço muito a participação nesse programa, tá? E é com imensa gratidão que eu estou aqui. A gente falar de saúde mental e psicologia e espiritismo, Viviane Martins Delvecchio. Por Viviane Martins Delvecchio, fala um pouquinho de você pra gente, Viviane. Bom, eu sou nascida aqui em Jaboticabal, sou psicóloga, mas atuei na área de RH por mais de 14 anos. Tenho formação na psicologia, mas antes eu tive formação também em tecnóloga de administrativa, tá? Mas na psicologia eu me reencontrei. Por que reencontrei? Porque é um momento onde eu me descobri como ser humano e principalmente como uma pessoa que, além de ser espírita, né, eu consigo ajudar muitas pessoas através do conhecimento da psicologia. E faço parte também aqui na minha cidade do Centro Espírita Universal, ao qual eu trabalho no atendimento fraterno, e também da Unelar, onde eu tenho participação nos trabalhos da casa e nos estudos também. Então, vamos lá, vamos começar a falar então, Viviane, sobre saúde mental, psicologia e espiritismo. Bom, vamos lá então, né? Falar de saúde mental na psicologia e no espiritismo é algo genuíno que nós devemos estar sempre atentos. Por quê? A saúde mental, ela está muito ligada, né, principalmente aos nossos pensamentos. E pensando nisso, a Organização Mundial de Saúde, ela fala que saúde mental não é apenas a ausência de doenças, mas sim o nosso estado de bem-estar. E quando nós conseguimos reconhecer as nossas capacidades, quando a gente consegue lidar bem com as nossas dificuldades da vida, ou seja, né, quando a gente consegue contribuir também com o nosso coletivo, tudo isso está focado na nossa saúde mental. E, além disso, é uma visão que a gente tem que focar sempre no equilíbrio psicológico, no equilíbrio social e espiritual. Então, é algo que nós precisamos aí estar trabalhando no nosso dia a dia, tá? E explicando um pouquinho a visão do espiritismo através pela saúde mental, o que a gente pode pensar, né? O espiritismo, por sua vez, ele vem para ampliar esse olhar, porque ele traz para a gente, na verdade, que saúde mental também depende do nosso estado de espírito. E é importante que nós nos avaliamos desde o momento que nós acordamos até o momento que nós vamos dormir. Por quê? Quando a gente inicia o nosso dia, muitas vezes tendemos a levantar da nossa cama já em grande pulo, sem antes observar o nosso corpo, como que nós estamos nos sentindo, como que está o meu coração, como que está as minhas mãos, como que está o meu pensamento. E muitas vezes, no nosso dia a dia, o nosso corpo, ele vai nos dando sinal ali, de que algo não está bem. Só que nós, devido a essa correria, a nossa rotina do dia a dia,
nós não paramos para nos observar. E a saúde mental, ela começa a partir daí, a partir desse momento que nós precisamos pausar para que a gente possa escutar o nosso corpo, tá? E o Espiritismo, ele traz, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, que a verdadeira paz, ela vem da reforma íntima. E que quando nós aprendemos a superar os nossos vícios, os nossos ressentimentos e egoísmo, cultivando as nossas virtudes, com amor, com perdão e paciência, inicia o nosso equilíbrio mental, porque ele também é um reflexo, principalmente, do nosso progresso moral e espiritual. Por isso que é tão importante que nós aprendamos a ouvir o nosso corpo para que a gente pratique na nossa vida a nossa reforma íntima, tá? Então, pensar em saúde mental é pensar em como que nós estamos levando a nossa vida, em como que a gente está, que tipo de comportamento estamos tendo no nosso dia a dia, que está refletindo sobre o nosso adoecimento. E quando eu falo de adoecimento, eu não estou falando de grandes adoecimentos, porque a saúde mental, né, o nosso emocional, ele fica muito abalado quando a gente para de respeitar os nossos limites, quando a gente para de fazer algo em família, quando a gente para de ter contatos com pessoas, viver um mundo social, quando a gente se isola. E aí vem, então, né, o que nós chamamos aí de isolamento social, tá? Em resumo, né, a gente pode pensar que a Organização Mundial, ela ensina que nós precisamos cuidar da mente. E o Espiritismo, ele nos traz que a gente precisa inspirar a cuidar do nosso coração, da nossa alma e da nossa espiritualidade. E quando a gente une esses dois cuidados, estamos realmente promovendo a saúde mental de uma forma mais completa e mais genuína, certo? E ainda pensando nisso, né? Qual que é a conexão que a gente tem aí entre espiritismo e psicologia? A psicologia, ela vem para nos ajudar a compreender os nossos padrões mentais, as nossas crenças, a nossa parte emocional, e ela oferece ferramentas para nos ajudar. Por exemplo, como a gente avaliar os nossos pensamentos, avaliar aqueles pensamentos que nos dizem assim: eu não sou bom o suficiente, eu não vou conseguir tal coisa, ninguém me ama, eu nunca vou me dar bem na vida. São pensamentos automáticos que surgem na nossa mente. Mas nós não temos como tirar esses pensamentos, mas nós temos como ter um diálogo mental com esses pensamentos, dialogando se esse pensamento, ele é um fato ou apenas ele está ali me protegendo, entre aspas, de algo que eu ainda não aprendi a lidar. Por exemplo, os nossos medos, as nossas inseguranças, as nossas rejeições, os nossos abandonos que nós tivemos aí durante a nossa infância. E tudo isso causa em nós crenças sobre nós mesmos de que nós não somos bons o suficientes, não somos capazes. E quando a gente fica focado nesses pensamentos, realmente a gente vai se afastando da nossa essência, da nossa verdadeira identidade, tá? E o Espiritismo, ele vem ampliar essa visão como? Reconhecendo que causas espirituais e morais, elas também influenciam na nossa saúde mental, tá? E por isso que é tão importante que a gente tenha aí, sei lá, a sua fé, algo que você acredite, os seus valores, e que nós também possamos enxergar que tipo de
de intolerância ainda faz parte da minha vida? E quais são essas intolerâncias? Muitas vezes nós não temos paciência. Nós queremos tudo para ontem. Nós queremos que você manda um WhatsApp, hoje em dia você quer uma resposta na hora. Se a pessoa não te responde, o que que acontece? Você já fica tendo pensamentos de que aquela pessoa não está nem aí para você, de que aquela pessoa ela está te excluindo, e por aí vai. E tudo isso vai te causando uma ansiedade muito grande, né? Então, desenvolver a paciência, desenvolver o amor, desenvolver o respeito, desenvolver a humanidade, que hoje nós estamos passando por situações assim que a gente para refletir e dói muito na gente entender que está se perdendo, né, esse humanismo entre o ser humano. E nós sabemos também que tudo o que acontece é para o nosso aprimoramento moral e espiritual. Então, nós também precisamos desenvolver a fé. A fé de acreditar que nós não estamos sem um guia, sem um controle, que tem algo guiando. Então, a gente precisa confiar que tudo que nos acontece também tem uma razão de ser, por mais que nós não conseguimos entender isso. É o seguinte, vamos lá, vamos começar a combater esse papo então. Lá, logo no começo, você falou do pensamento, e aí é a hora que você veio trazendo as ferramentas aí para poder ter o amor, o perdão, a paciência, você voltou a falar do pensamento. Então vamos falar da força desse pensamento, porque de repente você vê como as pessoas param, e aí a saúde mental, que é o tema de hoje, às vezes começa dentro do nosso pensamento, é isso, Viviane? Isso mesmo, Damião, isso que nós estamos trazendo é fundamental para que a gente possa nos analisar. Por quê? O nosso pensamento ele é fonte de energia. Nós não conseguimos vê-lo, né? Mas ele existe. E tudo que eu coloco dentro de mim, isso já é explicado pela neurociência. Como somos energias, como temos células dentro de nós, se eu tenho um pensamento de que eu não sou capaz, um pensamento negativo sobre mim, esse pensamento, ele vai irradiar por todo o meu corpo. E o meu corpo, por sua vez, ele vai sentir toda essa energia que começa a somatizar. Somatizar através de uma dor de cabeça, somatizar através de uma gastrite, somatizar através de uma alergia, de uma doença autoimune, e por aí vai. Por isso que é tão importante que a gente avalie os nossos pensamentos. Às vezes a gente para, né, Viviane, e acha que, não, só pensamentos, eu não agi, não fiz nada, eu apenas pensei, Viviane, e aí? Pois é, né? A gente tem essa percepção de que só foi um pensamento. Ok, nós não temos como controlar os nossos pensamentos, mas o que que você pensa sobre você? Quando alguém te fala alguma coisa que você traz aquilo para você, é o outro ou é você que está enxergando isso em você e por isso que você se magoa, por isso que você se sente ofendido, por isso que você se sente criticado, né? Então a gente tem que ter esse compromisso com a gente de entender o que está acontecendo comigo, por que aquela pessoa me falou algo que veio ali em mim um gatilho que me fez pensar tal coisa sobre mim. E nós temos essa crença, né, na verdade, de achar que tudo que nos acontece é por conta do outro. Só que quando a gente começa a ter essa responsabilização e entender que nada é sobre o outro, que tudo é sobre nós, que dor que carregamos, o que que ainda está em mim, qual a minha ferida que está aberta, que eu me magoo, que eu me sinto desprezado, que eu não me sinto amado, que está me machucando. Porque assim a gente aprende a lidar com as nossas feridas que todos nós trazemos. Agora conta pra gente, Viviane, qual é o alimento, né,
Você que falou aí para gente, né, de escutar a si próprio, né? Qual é esse alimento, né, para que a gente possa crescer mais e mais nesta existência? Olha, eu acredito assim que não é questão de ser o melhor alimento, mas a questão seria todos os dias nós já antes de acordar fazer essa análise de nós, né? Observar como eu estou me sentindo hoje. Que tipo de reação meu corpo está demonstrando para mim? Como eu gostaria que o meu dia fosse hoje, porque você já vai trabalhando ali uma visualização do seu dia. Significa que o seu dia vai transcorrer da mesma forma que você deseja? Claro que não. Porém, se você estiver bem, mesmo que venha ali os conflitos, né? Mesmo que venham os desafios, você vai saber lidar com esses conflitos de uma forma mais assertiva, de uma forma mais calma, de uma forma mais tranquila, né? Então, a realidade de alimentar esses pensamentos é alimentar com amor, é alimentar com as virtudes mesmo, né? Através da paciência, através da empatia, através do alto amor, da autocompaixão, das virtudes que nós já sabemos que elas existem, e não ficar aí nos punindo, e nem punir o outro. É nós se responsabilizarmos por aquilo que nos acontece. Muitas vezes a gente não quer se responsabilizar, porque se eu me responsabilizar, eu tenho que tomar uma atitude. E qual seria essa atitude? Olhar para mim e verificar o que eu venho fazendo sempre igual, que sempre está acontecendo isso na minha vida. Faz sentido isso, Damião? Sim, sim. E aí, a hora que você está falando também dessa, desse parar, né, no final do dia, tudo me lembra Santo Agostinho, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que a gente possa fazer esse balanço ao final do dia e aquilo que acertamos e aquilo que erramos, Viviane. E geralmente eu levo muito isso, tanto para as palestras quanto para as pessoas, que Santo Agostinho ele fazia isso. E por que que nós não podemos parar 5 minutos do nosso dia, né, para fazer essas avaliações? Como foi o meu dia? O que eu fiz de interessante hoje? Qual foi a atitude mais saudável que eu tive com o outro, comigo, com o meu filho, com a minha família? É, o que aconteceu hoje que eu não consegui resolver de uma forma tranquila, de uma forma leve? E de que forma que eu posso olhar para essas situações e fazer diferente? Tudo isso é o autoconhecimento. E nós precisamos desse autoconhecimento para que a gente possa nos conhecer, saber aí onde precisamos nos melhorar e onde já temos essas virtudes desenvolvidas para que a gente vá nos aperfeiçoando. Não para chegar à perfeição, mas para que nós possamos ter consciência daquilo que estamos fazendo. São algumas ferramentas, aquilo que você comentou, né, tão práticas que a gente pode, justamente com os nossos pensamentos, como disse Santo Agostinho, uma reflexão nossa diária que vai nos enriquecer de forma maravilhosa, né, Viviane? Sim, sim, né? Quantas vezes a gente, dentro de casa mesmo, a gente tem conflitos aos quais nós poderíamos evitar. Muitas vezes a gente não tem a paciência para parar, para ouvir o nosso filho, para ouvir o nosso esposo, ouvir o nosso amigo. A gente está muito vivendo no futuro ou no passado e se esquece de viver no momento presente. Como assim? A gente parando para observar o que está acontecendo agora, né? Essa pessoa que veio falar comigo, tal problema da vida dela, será que realmente eu estou disposto a ouvir? Ou a gente continua aí fazendo tudo no automático, sem observar o que tá fazendo, sem observar o que está falando? E isso vai gerando grandes conflitos, porque
Depois, por exemplo, eu já escutei assim: ah, eu falei tal coisa para minha mãe, ela falou tudo bem, depois ela não. Eu fui comentar com ela falou que eu não falei. Por que isso? Porque a gente não está presente. E isso gera um grande constrangimento para o filho, para qualquer pessoa que seja. E é aquela coisa, e é aquele detalhe, né, Viviane? A gente acaba, você mesmo comentou, né? Vai muito no automático, né? E você, parece que você está ouvindo ali, mas na verdade está aquilo que você comentou até antes também, né? Você está preocupado com outras situações, e aí fica aquilo, né? Fica fechado numa bolha, né, Viviane? Sim, sim. E pensando nisso, a gente pode trazer alguns exemplos aqui, reais mesmo, de causas morais, que acontecem muito esses conflitos. Vamos pensar no orgulho, né? Quando uma pessoa nunca admite os erros dela, ela vive em constante tensão. Por quê? Ela quer sempre parecer perfeita. Só que não existe perfeição. Somos todos seres em busca de uma evolução. Nós estamos aí tentando nos transformar, né? Moralmente, e por aí vai. Só que isso gera uma ansiedade, um isolamento e dificuldade de pedir ajuda, porque se a pessoa tem esse orgulho e se ela acha que ela sempre está certa, ela tem muita dificuldade de pedir ajuda. E quando ela tem uma ansiedade, ela não vai buscar ajuda, porque ela não reconhece aquilo nela. E isso gera um grande conflito para a pessoa, prejuízos emocionais, né? A pessoa começa a ficar abalada emocionalmente, então vai gerando vários conflitos para a pessoa. Outro exemplo que eu quero trazer também, do egoísmo. Alguém que sempre prioriza seus desejos, sem considerar o outro, com o tempo, isso vai gerando conflitos, solidão e sensação de vazio. Por quê? As pessoas vão se afastando delas por conta, né, desse egoísmo, por conta que a pessoa já não consegue mais lidar com esses desafios, e isso daí vai trazendo para a pessoa uma grande sensação de vazio. Ainda seguindo nesses exemplos, nós temos a intolerância. Intolerância, a pessoa que não aceita opiniões diferentes, que reage com agressividade, isso vai alimentando raiva, estresse, vai gerando também conflitos nos relacionamentos. Qualquer tipo de relacionamentos, né? E isso vai trazendo para a pessoa mais dificuldades para que ela possa ali saber lidar com tudo isso. Outro exemplo, a culpa. Quando a gente, alguém que se culpa excessivamente por decisões do passado, por exemplo, essa autocobrança pode levar a pessoa à depressão e também à baixa autoestima. Todos nós estamos sujeitos a errar, qualquer um de nós, porque nós não somos seres perfeitos. Estamos caminhando, né? Mas ainda não somos. E quando a gente tira a culpa pela responsabilidade, tudo muda. Por quê? Quando eu tenho responsabilidade, eu começo a ter a consciência daquele ato que eu cometi, que não foi um ato agradável, né? Ou que não foi um ato ali que a gente conseguiu ser assertivo para a minha consciência. E é aí que a gente consegue, então, lidar melhor com a nossa culpa, entre aspas, tá? E ainda mais um exemplo para a gente comentar aqui, o ressentimento. O ressentimento, né? Ele é algo que traz ali dentro da pessoa uma mágoa, que fica ali por muitos anos, revivendo dores antigas, e isso vai consumindo a energia emocional e impede, né, que a pessoa se perdoe e que ela tenha a paz interior, tá? Então, tudo isso é importante que a gente tenha consciência. Nós somos seres que estamos em constante transformação para evoluirmos, mas nós não somos seres perfeitos e nós precisamos aprender a ser gentil conosco, compassivo conosco. Para quê? Para que a gente tome consciência daquilo que a gente precisa se melhorar ainda e desenvolver. Faz sentido, Damião?
Sim, Viviane, faz todo sentido, né? E eu queria que você ampliasse para a gente, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, as chagas da humanidade, o orgulho e o egoísmo. Vamos ampliar um pouco mais isso para a gente. O orgulho, né? A gente vê aí que o Evangelho traz que o orgulho, ele vai consumindo diariamente a gente, porque nós não conseguimos enxergar no outro as suas diferenças, nós não conseguimos enxergar no outro seres humanos como nós, que estamos em constante evolução. E isso dificulta a nossa forma até mesmo de se relacionar, porque a gente vai desenvolvendo muitos preconceitos, né? Porque a gente sempre vai se achando que somos melhores que os outros, dentro do orgulho, dentro do egoísmo, né? E nós não somos melhores, nós também estamos aprendendo a ser seres melhores, seres transformados. E aí para que a gente possa desenvolver isso, nós precisamos entrar também, né, numa parte do Evangelho que ele fala sobre as virtudes. Ele traz lá que são as virtudes que curam. E como que a gente pode fazer isso? Através da paciência, né? Esperar com serenidade diante dos nossos desafios. Isso reduz a nossa ansiedade e fortalece a nossa resiliência. Desenvolver a humildade, reconhecer os nossos limites e aprender com os nossos próprios erros, porque isso vai abrindo espaço para que a gente tenha um crescimento com consciência e com leveza. O perdão. O que é o perdão? O perdão não é esquecer. Não. O perdão é a gente liberar mágoas. Por quê? Porque isso vai trazer alívio emocional para a gente, tá? E vai nos reconectar com o nosso amor próprio. Quando eu não perdoo, o outro está seguindo a vida dele. E eu tô lá. Ah, mas porque fulano fez isso para mim? Ah, porque eu não perdoo? Porque eu não sei o quê. E você tá parando a sua vida em função de um acontecimento que não vai mudar. Mas quando nós perdoamos e seguimos a nossa vida, não esquecendo aquilo, tá? O perdão não é esquecimento. O perdão é eu seguir a minha vida, mesmo com aquilo que me falaram, que me fizeram, que me trouxe esse sentimento. Mas agora, se eu fico ali ruminando isso, eu paraliso a minha vida. Eu vou viver simplesmente para ficar remoendo aquilo que um dia fez parte da minha vida, que um dia fez parte da minha história. Só que, e as suas outras histórias? Tudo que você conseguiu na sua vida, você esquece. Né? E dentro ainda das virtudes, nós temos o amor, que é agir com empatia e carinho. Por quê? Porque isso vai fortalecendo os nossos vínculos familiares, os nossos vínculos de amizade, os nossos vínculos no trabalho, os nossos vínculos na nossa religião, na nossa doutrina, né? Nos meios espirituais, com os nossos irmãos mais necessitados. E isso vai gerando um bem-estar tão bom, tão profundo em nós. E aí sim, a gente vai conseguir realmente por essas virtudes na nossa vida e começam aí o processo de cura. Né? E ainda temos a gratidão. Por quê? Porque a gratidão, ela vai valorizar, né, o que a gente tem, não o que a gente quer ter. Mas vamos começar a agradecer aquilo que nós já construímos, aquilo que nós já conseguimos. Quando a gente é grato pelo hoje, a gente não fica se sentindo que nós somos exclusos da vida, ou que tudo que eu desejo eu não alcanço. E aí a gente não consegue valorizar tudo que nós já conseguimos. E isso gera em nós um distanciamento muito grande de nós mesmos. E aí, como que eu vou poder cuidar de uma pessoa se eu não estou bem, se eu não sinto gratidão, se eu não tenho amor dentro de mim, se eu não tenho perdão dentro de mim, se eu não tenho a humildade
ou a paciência? Fica difícil eu ajudar o outro se eu não cultivo isso em mim. E eu não estou trazendo aqui que nós temos que ser, que nós vamos conseguir ser todos os dias dessa forma. Não, porque ainda somos seres humanos. Mas percebemos ali que nós não estamos bem, que está chegando esses sentimentos contrários da virtude. Vamos avaliar, vamos tentar identificar, né? O que eu posso fazer para sair desse sentimento que está doendo em mim? Às vezes é conversando com alguém, às vezes é ouvindo uma música edificante, é lendo um trecho do Evangelho, e por aí vai. Faz sentido? Muito sentido, Viviane. E aí, a hora que você estava falando do perdão, a gente volta, né, a lembrar de Jesus, né, a história de perdoar 70 vezes 7, e acho que é dentro de todos, para essa saúde mental, é um dos grandes desafios que temos que enfrentar, que é colocarmos em prática esse perdão, né, Viviane? Sim, com certeza, Damião, né? Assim como nós podemos perdoar, nós também devemos pedir perdão, porque nós somos seres que falhamos, que erramos, né? Nós somos seres que estamos aí tentando fazer o nosso melhor, dentro das condições que nós temos, dentro das nossas possibilidades. Então, dar o perdão para que nós também recebemos esse perdão. Porque senão a gente vai criar um embate muito grande. A gente só quer o perdão, mas nós não damos esse perdão. E na oração do Pai Nosso já traz muito bem definido sobre o perdão, né? E é boa, a lembrança, né, do Pai Nosso é maravilhosa, né? Porque mas é aí de novo é esse desafio, né, das nossas imperfeições, né, Viviane? Sim, sim. E ainda, né, Damião, pensando, tem as causas espirituais também, né? E quando a gente pensa nessas causas espirituais, a gente tem que pensar que elas também estão ligadas à nossa história do espírito imortal, porque experiências de outras encarnações que nós assumimos compromissos ou que estamos ainda em aprendizado, tudo isso muitas vezes faz parte, mas nós não podemos atribuir principalmente o nosso comportamento a essas causas, ficar só preso a essas causas, porque senão a gente também vai ficando ali arrumando várias desculpas para que a gente não se melhore. Então é importante que a gente entenda isso, mas também que a gente saiba que esse sofrimento, ele tem raízes, né, muitas vezes nas nossas histórias de outras vidas, porém tem o processo também de reparação, de resgate e de evolução espiritual. E então o espiritismo ele vai nos ensinar que a dor, ela é um instrumento de crescimento e não de punição. Então, se a gente está tendo oportunidade, vamos buscar essa oportunidade para nos tornarmos seres melhores. Melhores que os outros? Não. Melhores do que nós fomos ontem. Se cada dia nós nos tornarmos 1% melhor, 1% só, diante de situações que eu fiz no meu dia a dia, imagine, dentro de 365 dias, são 365% que eu consigo melhorar, né? E ainda, integrando tudo isso com a saúde mental, a mente, ela sofre quando existe um desalinho entre o que pensamos, o que sentimos e o que vivemos. E reconhecer causas morais e espirituais, ela nos ajuda a compreender o porquê do sofrimento e não apenas ficar tratando os sintomas. Por isso que a gente fala que o pensamento é algo fundamental que nós devemos dar atenção, porque tudo vai começar ali. E se o que eu penso vai gerar uma emoção, e essa emoção vai gerar um comportamento, e esse comportamento vai gerar uma consequência, então que nós precisamos parar para analisar. Estou tendo pensamentos construtivos? Se eu tenho pensamentos construtivos,
eu vou ter emoções construtivas, emoções de paz, emoções de alegria, sentimentos de gratidão. E qual será o meu comportamento? Eu vou conseguir conversar com alguém, eu vou conseguir ser ouvinte ativo para ajudar alguém, eu vou conseguir escutar a mim mesma, escutar o meu filho, escutar o meu colega de trabalho que está precisando. E qual é a consequência de tudo isso? Eu consegui pôr em prática ali o meu 1%. Faz sentido isso, Damião? Muito sentido, né? E eu volto um passinho atrás, quando você falou do Pai Nosso, porque às vezes, quantas vezes, de novo, você comentou aqui, às vezes a gente vai no Pai Nosso ali no automático, né? E tá lá, né? Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. Quer dizer, eu acho que esse exercício diário também, da gente está colocando em prática, né, Viviane? Exatamente, Damião, né? É o que você disse, a gente faz o Pai Nosso, mas a gente não faz consciente daquilo que nós estamos fazendo. Isso nós estamos falando apenas de uma oração, né? A gente está fazendo ali, mas para fazer, simplesmente como uma obrigação, um dever. Mas quando a gente para analisar cada frase ali do Pai Nosso, é uma aplicação que a gente tem que fazer na nossa vida. Porque se eu não consigo colocar em prática os aprendizados do Evangelho, será que eu estou aproveitando a oportunidade que eu estou tendo da nossa reencarnação? Será que eu estou aproveitando a oportunidade que eu estou tendo de me tornar melhor dentro do meu lar, dentro do meu trabalho, dentro do meu relacionamento, me aceitando como eu sou? Olha quantos questionamentos que nós conseguimos fazer aí em cima de uma oração do Pai Nosso, né? Então, quando a gente consegue desenvolver tudo isso, quando a gente consegue desenvolver o autoconhecimento, isso favorece a reforma íntima. Por quê? Ela é a verdadeira cura. É aquela que vai nos transformar por dentro. Por quê? Porque nós vamos reconectar com a nossa essência. E aí a gente traz que a saúde mental, ela não depende só de técnicas psicológicas, mas também de uma vida moral equilibrada e de uma consciência espiritual desperta. E Joana de Ângeles, ela traz, né? A cura verdadeira começa no espírito, quando o ser reconhece e se transforma. Então, a oração do Pai Nosso é exatamente isso, a gente aplicar na nossa vida o que ele está trazendo ali. Viviane Martins Del Vecchio, considerações finais do programa Sensibilidade. Bom, então, pensando nisso, né, eu acho que eu tenho aqui eu tenho uma oração que eu acho que ela vai fazer muito sentido com o que nós estamos falando aqui, tá? Que é o cuidado com a rotina e com o espírito. Eu vou estar lendo ela aqui pra gente, e aí no final você pode comentar sobre ela também, tá bom, Damião? Olha, tenham o hábito da prece. A prece é alimento da alma, é conexão com o alto, é momento de reencontro com a nossa essência espiritual. Tenham o hábito da prática do evangelho no lar. É luz que purifica o ambiente, fortalece os laços familiares e nos conecta com os ensinamentos de amor e paz do Cristo. Tenham também o hábito da água fluidificada. É um recurso simples, mas profundamente eficaz, quando usado com fé e intenção. Ela nos ajuda a harmonizar o corpo e o espírito. Mas, além disso, vigiem a sua rotina, porque a sua rotina revela a sua sintonia. Aquilo que você mais faz ao longo do dia mostra onde está o seu coração, suas escolhas e suas prioridades. Cuide da sua agenda, cuide da forma como você vive. Observe como você come, como você dorme, como você fala,
como você se relaciona consigo, com o outro e com o mundo, e como você reage às situações. Tudo isso é expressão do seu mundo interior. O cuidado consigo não é vaidade, é responsabilidade espiritual. É reconhecer que o corpo é instrumento da alma e que a mente precisa de paz para que o espírito possa florescer. Entenda, a bondade divina te colocou exatamente onde você precisa estar para evoluir. O lugar, as pessoas, os desafios. Tudo isso é parte do seu plano de crescimento. O que nos cabe é resignação e aceitação, não como conformismo, mas como sabedoria. Aceitar é confiar, é dizer: Senhor, eu não entendo tudo, mas eu confio no teu amor. Porque cuidar da mente e do espírito é também abrir espaço para a fé, a escuta interior e a presença divina em nosso cotidiano. Então, que possamos cuidar de nós com mais carinho, com mais atenção, com mais espiritualidade, porque cuidar de si é também cuidar da missão de que Deus nos confiou. Que assim seja. Lindo demais, Viviane. E aí o convite, né, que fica, conforme você foi passando tudo isso, né, nós temos aí o orar e vigiar, e quanto ele é importante, e a prática do evangelho do lar, Viviane. Sim, com certeza. O Evangelho no Lar são luzes que nós acendemos, né, para nós e para todos os nossos companheiros, vizinhos, hospitais, asilos, enfim, olha a infinidade de recursos que nós temos, mas que nós saibamos aproveitar tudo isso, né, Damião? Verdade é aquilo, a gente não está aqui a passeio, né, Viviane? A gente está aqui nessa existência para evoluirmos, para melhorarmos a cada dia. E é aquilo que a gente estava comentando, e algumas práticas assim são até simples, mas não no automático, mas é de colocarmos o nosso coração na prática do Evangelho no lar, na prática do orar e vigiar, que, como você mesmo disse na prece ali, são alimentos da alma, né, Viviane? Com certeza, Damião, né? E que a gente possa realmente praticar tudo isso. Não significa que talvez consigamos fazer todos os dias, mas a cada dia que nós nos dedicamos, estando presente, com presença em tudo aquilo que nós nos propomos a fazer, com certeza nós iremos nos tornar seres cada dia mais evoluídos, mais transformados, que é a proposta do Evangelho para nós, né? Viviane Martins Del Vecchio, gratidão, gratidão, gratidão por essa conversa, por bater esse papo junto com a gente. Eu que agradeço muito, muito mesmo. Eu espero aí ter deixado alguma coisinha, né? Alguma informação. Eu espero ter tocado o coração aí dos seus ouvintes também. E que cada um de nós possamos refletir sobre aquilo que o Evangelho nos traz e sobre a nossa missão no mundo. E quando eu falo missão, é realmente a gente fazer com propósito, com amor, com alma. Gratidão, 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 Damião. Amigo ouvinte, hoje recebemos no programa Sensibilidade, amigo ouvinte, telespectador, recebemos Viviane Martins Del Vecchio em Jaboticabal, falando com a gente de saúde mental, espiritismo e psicologia. Semana que vem estaremos juntos com mais um programa. Até lá. Você ouviu o programa Sensibilidade.